Toda vez que estamos em um ciclo de alta da taxa de juros da economia, a taxa Selic, ocorre a dúvida se não é mais seguro e rentável investir na renda fixa, sendo que a maior parte das pessoas conhece apenas investimento em poupança nessa classe de ativos. No entanto, existem produtos mais interessantes como investir no Tesouro Direto. Mas o que é o Tesouro Direto e como investir nele? É sobre esse tipo de investimento que eu falo no vídeo de hoje. Meu nome é Carlos Farias e você está no canal Econosimples, descomplicando a economia. Segue após a vinheta. Mas o que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional que te dá a possibilidade de investir em títulos públicos. Investir em títulos públicos nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade, ou seja, receber juros, no caso o lucro, mais o principal, o valor emprestado num determinado período de tempo. Para entendermos melhor o assunto, primeiramente, precisamos entender o que significa a alta da taxa Selic e por que ela impacta no retorno esperado ao investir nesse tipo de título. De forma geral, a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Por ela, o Banco Central controla a inflação e, quando tem o intuito de estimular o consumo e o crescimento econômico, reduz essa taxa a fim de melhorar as condições do crédito no país. Por outro lado, quando o Banco Central aumenta essa taxa, busca reduzir o consumo e dificultar o crédito a fim de controlar a inflação. Nos investimentos, a taxa Selic serve como parâmetro para a renda fixa de forma geral. O CDI, que é utilizado para rentabilizar os investidores de títulos privados como CDBs, por exemplo, anda lado a lado com a taxa Selic. No caso de títulos públicos, temos o próprio Tesouro Selic, que, como o nome diz, busca o retorno de acordo com essa taxa, só para citar dois exemplos. A taxa Selic influencia também nos aluguéis, contratos, financiamentos, empréstimos, juros, etc. Recentemente, os indicadores de inflação, como o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o principal indicador de preços no Brasil, bem como o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, muito utilizado para reajuste de aluguéis, têm subido de forma sistemática, o que faz com que o Banco Central, a grosso modo, em decorrência dessa alta generalizada de preços, suba também a taxa Selic, com o intuito de controlar a inflação. O Boletim Focus do Banco Central já demonstra que a tendência é de que haja novas altas na taxa Selic nos próximos meses até o fim de 2021. Ou seja, a taxa Selic influencia tanto no pagamento de juros, em caso de empréstimos e financiamentos e aluguéis, tornando o custo de antecipar o dinheiro mais caro, bem como beneficia quem investe, ou melhor, empresta dinheiro para o governo através dos títulos do programa do Tesouro Direto. Investir em tesouro direto é uma forma de fazer o seu dinheiro render mais do que na poupança. Nele, você investe em títulos públicos com rentabilidade variável, dependendo do tipo de tesouro escolhido. Mas por que investir no tesouro direto? Esses títulos possuem risco baixo. Tem o Tesouro Nacional como emissor, órgão do governo. O valor de investimento mínimo é de R$ 30, ou seja, acessível ao pequeno investidor, além de liquidez na hora do resgate. A cobrança de impostos? Sim, imposto de renda com alíquota que varia entre 15% a 22,5%, mas ainda assim é mais rentável do que a poupança, pois no dia 4 de maio de 2012 passou a valer a Lei 12.703, que dispôs sobre mudanças na remuneração dessa aplicação. O objetivo foi permitir a redução da taxa Selic e, por consequência, reduzir em qualquer cenário o retorno em relação à poupança. A redução da taxa de juros da economia foi benéfica para quem precisa de crédito, mas péssima para quem investe na poupança. A rentabilidade da poupança ficou atrelada à taxa Selic. Quando a taxa Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança paga 70% da taxa Selic mais taxa referencial, que está zerada desde 2017. Quando a taxa Selic é superior a 8,5% ao ano, a poupança paga 0,5% ao mês mais taxa referencial, e o retorno acaba sendo inferior ao título mais conservador do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, da mesma forma. E qual o melhor título para investir no Tesouro Direto? Isso vai depender do objetivo do investimento. É reserva de emergência? É busca de retorno alternativo ao investimento em renda variável? Sobre reserva de emergência, inclusive, eu falo um pouco mais nesse card que deixo acima. Voltando ao tema, é importante dizer que, a não ser que você leve o título até a data do resgate, os títulos pré-fixados e indexados à inflação sofrem marcação a mercado, ou seja,
se comportam de forma parecida com os investimentos em renda variável. Daí a importância de ter um planejamento financeiro antes de escolher o título para investir. Sobre o tema, vou deixar um link na descrição onde dou 5 dias para organizar seu orçamento. Já o Tesouro Selic pós-fixado é uma alternativa, embora com rentabilidade baixa, segura para os conservadores ou para quem está começando a investir e ainda assim rende mais do que a poupança, conforme já dito. Faça simulações e saiba o tempo e objetivo antes de investir para a melhor tomada de decisão. E quais são os títulos disponíveis para investir no Tesouro Direto? Há três tipos de títulos públicos à venda no Tesouro Direto: pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. O primeiro é denominado Tesouro Pré-fixado, antiga LTN. A taxa de remuneração contratada é conhecida no ato da compra do título, tendo prazos e rendimentos distintos. Há também o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, antiga NTNF, que, como o próprio nome diz, paga juros semestrais. O segundo é denominado de Tesouro Selic, antiga LFT. A taxa de remuneração contratada é conhecida no ato da compra do título. No entanto, o rendimento é pós-fixado, pois depende da taxa Selic no ato da venda do título. E o terceiro é denominado Tesouro IPCA+, antiga NTNB principal. A taxa de remuneração contratada é conhecida no ato da compra do título, no entanto, o rendimento é pós-fixado, pois depende do IPCA+, mais taxa contratada. Agora que você já conhece um pouco mais sobre Tesouro Direto e os títulos disponíveis, como investir no Tesouro Direto? Siga esse passo a passo. Abra uma conta em corretora que ofereça taxa zero de custódia para Tesouro Direto e se informe sobre como se cadastrar junto ao Tesouro Nacional. 2. Você irá receber um e-mail com uma senha provisória para acessar a área restrita da plataforma do Tesouro Direto. Troque a senha por uma nova. 3. Escolha um dos títulos disponíveis que atenda às suas necessidades entre pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. E 4. Defina o valor que quer investir e comece a investir através da sua corretora de preferência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, coloque aqui nos comentários se você tem interesse em investir ou já investe no Tesouro Direto. Ative as notificações para saber quando sairá vídeo novo no canal e não deixe de compartilhar, além, é claro, de se inscrever se for sua primeira vez por aqui. Um forte abraço e ótimos investimentos!